E agora vamos falar da questão do julgamento do ex-presidente Lula, também comentar sobre a decisão da prisão domiciliar do ex-deputado Maluf. Quem está conosco é o Dr. Leonardo Pantaleão, ele que é especialista em direito penal. Muito bem, doutor Leonardo Pantaleão, como vai? Bom dia. Bom dia, prazer em ouvi-lo, prazer em conversar com seus ouvintes mais uma vez. Me fala um pouquinho da condição jurídica, né? Porque as pessoas, num primeiro momento, falam, beneficiaram o Maluf. Ele está em casa porque ele é o Maluf, né? E é isso mesmo? Não, essa ideia, nós temos que levar em consideração, nós temos diversas pessoas que cumprem prisões de natureza domiciliar e não são pessoas conhecidas, não são pessoas de grande expressão na imprensa ou na própria sociedade de uma forma geral. Sim. O que nós temos que sempre considerar é que a lei, ela estabelece critérios para a concessão de prisão domiciliar, independentemente de quem seja. Aliás, até recentemente, nós tivemos um julgamento muito interessante no Supremo que estendeu para as gestantes e também para aquelas mães de crianças de tenra idade a possibilidade de ir para casa para poder acompanhar a evolução das crianças quando certamente o interesse do menor prevalecia sobre o interesse público de manter alguém encarcerado. Mas, doutor Leonardo, essa decisão não veio. Agora eu vou fazer a parte do advogado do diabo. Claro. Em função da prisão da Adriana Anselmo, lá, a esposa do Cabral, no Rio de Janeiro. Veja, no momento em que a Adriana Anselmo foi contemplada com essa decisão, ela simplesmente foi invocar de uma forma maior aquilo que a própria lei já previa. É inegável que quando isso acontece, como é o caso do Maluf, que estamos conversando aqui, com pessoas que têm uma repercussão na imprensa, se dá a ideia de que o direito penal acaba, ou o judiciário de uma forma geral, acaba contemplando exclusivamente pessoas de uma determinada classe social. Sim. E colocando ali em detrimento, em desigualdade, outras pessoas que em tese teriam ali os mesmos direitos a esses benefícios. O que nós temos que entender, e isso vem ficando cada vez mais claro, a partir do momento em que você tem pessoas, empresários de altíssimo nível financeiro, presos e ficaram encarcerados durante anos, como por exemplo Marcelo Odebrecht, o que vem acontecendo, e isso as pessoas aos poucos vão começando a enxergar, é que nós estamos vivendo um momento de democratização do direito penal. Sim. O que significa isso? O direito penal está de fato atingindo agora todas as classes, todos os níveis sociais. É evidente que o pano de fundo social ainda reflete benefícios. E aqui, se você me permitir, claro, eu dou um exemplo muito simples. Imagine aquela pessoa que entra num pequeno mercado ou numa padaria e subtrai ali um pacote de bolacha. Sim. Essa pessoa, eventualmente, sendo flagrada nessa situação, ficará presa. Uma pessoa humilde vai ser colocada em liberdade, mas vai demorar muito mais para ser colocada em liberdade do que se isso acontecer com uma pessoa de um nível social melhor. Por quê? Porque a pessoa que tem um nível social melhor será beneficiada pela mesma lei que aquela pessoa humilde será, porém, ela tem condições de mobilizar um escritório particular que vai insistir em cima desse assunto perante o judiciário para que, então, essa resposta venha a ser mais rápida. Ao passo que você tem uma outra pessoa mais humilde que vai se valer do serviço da Defensoria Pública, que presta um excelente serviço, diga-se de passagem, sim, porém vai para o fim da fila, né? Então, você acaba tendo, no âmbito do direito penal, muito dessa questão social como pano de fundo e que acaba dando a impressão de que há, de fato, qualquer tipo de privilégio, qualquer tipo de favorecimento a pessoas mais abastadas. Não somos, claro, não vivemos num mundo à parte, sabemos que muitas dessas situações existem, mas não podemos, em hipótese alguma, generalizar de que sempre haverá esse tipo de benefício ou não, dependendo do nível social das pessoas. Né? Bom, demoraram para pegar o Maluf, né? Verdade. Porque, não sei, eu era garoto, já tinha denúncias contra o Maluf. Maluf rouba, Maluf isso. Aquele slogan dele próprio, né? Rouba mais faz, pois né? Então, mas aos 86 anos ele perde o mandato de deputado federal, é preso na Papuda e agora está em casa e me parece que a condenação girou em torno de 7 anos, não é? Então, com quantos anos ele teria um benefício? Aos 86 já não tem algum benefício o preso idoso, né? O que leva-se em consideração perante o direito penal é mais ou menos o seguinte: não há qualquer situação
exclusivamente por faixa etária que vede a aplicação do direito penal. Até porque eu costumo dizer que se assim fosse, uma pessoa então com 80 anos de idade teria um salvo-conduto para poder se munir de uma metralhadora, chegar até a Praça da Sé aqui em São Paulo, todos os dias, e disparar contra quem quer que seja, que pela idade não seria preso. Então esse é um equívoco muito recorrente na ideia das pessoas de que, dependendo da idade, não é preso. Isso não é verdade. Pode ser preso, sim, e cumprir pena. Acabamos de ter um exemplo do Maluf, que teve a sua condenação definitiva consolidada pelo Supremo Tribunal Federal e teve a sua determinação de recolhimento a estabelecimento prisional. Então, isso por si só já demonstra que a idade, isoladamente, não é elemento para inibir qualquer tipo de punição. Acontece que nós temos outras circunstâncias, e não podemos esquecer que o Estado tem que zelar pelo princípio da dignidade humana, que é um princípio basilar da Constituição Federal, e o Estado também é destinatário das normas que ele edita. Então, quando ele cria como um princípio, no artigo 1º da Constituição, que a dignidade, como o próprio nome sugere, ela tem que prevalecer sobre toda e qualquer outra situação, quando se verifica, num determinado caso, circunstâncias que, somadas, evidenciam uma afronta a esse princípio, o próprio direito penal, o próprio legislador, atribui situações de que a pessoa continua presa, continua com a sua liberdade restrita, porém, num ambiente menos deletério, até pela sua própria fragilidade de saúde, advinda de idade e outros fatores, que é o recolhimento domiciliar. Isso previsto na própria legislação. Aliás, é interessante até chamar a atenção para o seguinte: quando nós falamos em prisão domiciliar, nada mais representa do que a possibilidade do autor de um delito ter a sua liberdade restrita exatamente ao âmbito da sua residência. O que acontece? Nós temos duas possibilidades de prisão domiciliar dentro da nossa sistemática jurídica atual. Nós temos a prisão domiciliar, que muitas vezes ela vem para substituir uma prisão preventiva, né? Ou essa é tratada pelo Código de Processo Penal, mas nós temos também a prisão domiciliar, que ela vem para substituir um regime, de acordo com a Lei de Execução Penal, um regime de pena fruto de uma condenação. Então, ou ela pode substituir uma prisão cautelar, provisória, portanto, ou ela pode substituir uma prisão pena, que é aquela que já decorre do trânsito, vamos dizer assim, em julgado, que é o caso do Maluf. O Maluf hoje teve a sua prisão domiciliar indicada como substituição a uma prisão pena. Tanto uma quanto outra apresentam requisitos diferentes entre si. Porém, no caso mais corriqueiro, que verificamos inclusive do Maluf, o estado de saúde dele faz crer com que o estabelecimento prisional não tenha condições de manter um tratamento adequado e, por conta disso, então, o Estado, com base nesse princípio, autoriza com que ele fique, repito, recluso em casa, está preso, mas cumprindo pena, porém no ambiente domiciliar. Foi o caso daquele Roger Abdelmaci, não foi? Também. O caso do Roger foi muito emblemático em relação a isso, porque ele foi e voltou para o sistema prisional diversas vezes. Havia ali uma confusão de interpretação no Poder Judiciário, que uma instância achava uma coisa, outra instância achava outra, e nessa nós chegamos a ver até, pela própria imprensa, uma situação de grande fragilidade dele. Um ponto que preocupa, e é natural sobre alguns aspectos, mas os profissionais do direito não podem se curvar a isso, é que muitas vezes as pessoas falam, poxa, mas a pessoa fez o que fez e acaba sendo beneficiado dessa forma de ficar em casa. Quantas famílias, em tese, ele teria destruído, no caso do Roger, e daí por diante. Mas a questão é assim, o direito penal, a pena, ela não é mais um instrumento de vingança, né? Quer dizer, há muito tempo deixou de ser um instrumento de vingança. Outrora já foi, agora não mais. Então, por conta disso, é que muitas vezes as pessoas ainda não se desprenderam dessa sensação relacionada ao direito penal e, por isso, muitas vezes se tornam, assim, pessoas que inconformadas com determinadas situações. Agora, só por
curiosidade. O Maluf, no caso específico do Maluf, ele é procurado internacionalmente, né, pelo Interpol. Parece que há condenação na França, proibição de entrar nos Estados Unidos. Com essa prisão, isso de alguma forma atenua essa pena internacional, essas questões internacionais ou não? Há processos em cada país? Não necessariamente, porque a partir do momento em que ele pratica um crime fora do território nacional, ele vai responder com base com base nas leis daquele país, aquele fato. Então, só atenuaria se eventualmente ele estivesse sendo procurado lá pelos mesmos fatos. Sim. Dos quais ele está cumprindo aqui a prisão. Certo. Agora, se são fatos independentes, por exemplo, são desvios ou são eventualmente dissimulações financeiras que foram feitas em outros países, fraudes em outros países, aí nós estamos falando de outras condutas criminosas que não essa, e portanto não haveria uma ligação direta em relação ao fato dele estar cumprindo a pena aqui com amenizar a situação dele no âmbito internacional. Eu estou conversando com o Dr. Leonardo Pantaleão e eu gostaria de conhecer a sua posição com relação ao artigo 5º, inciso 52, né? O trânsito em julgado. Trânsito em julgado é o que realmente nós estamos vendo aí, na sua opinião? O colegiado tribunal de 2º grau define a prisão, fim, acabou, vai preso, continuam os recursos, é isso mesmo? No meu entendimento, é claro, respeitando os entendimentos contrários, no meu entendimento isso não é trânsito em julgado. Trânsito em julgado, todos nós sabemos, ocorre a partir do momento em que não há mais possibilidade de recurso contra uma determinada sentença condenatória. Agora, enquanto ainda existe possibilidade de recurso, não há como afirmar, olha, houve o trânsito em julgado, portanto, vamos dar início a uma execução de pena. É muito complicado quando nós pensamos em início de execução de pena, simplesmente olhando sobre o âmbito de uma eventual impunidade, porque demora demais para poder terminar os recursos. Eu tenho algumas observações. Primeiro que, na verdade, o que vai impedir a disseminação da impunidade é um poder judiciário mais célere, talvez menos seletista e mais isonômico. Porque a partir do momento em que você tem decisões de tribunais em finais de semana, por exemplo, com atuações do Ministério Público Federal durante o final de semana, em determinados casos, mas não se vê isso em outros casos, então não é essa a ideia, a execução de uma pena em 2º grau não é exatamente isso que vai disseminar, impedir a disseminação da ideia da impunidade. Claro. Eu acho que um poder judiciário mais célere, que dê uma resposta mais robusta, que dê uma resposta mais rápida para a sociedade, sendo ela de maior rigor ou de menor rigor, de acordo com o caso concreto, é exatamente aquilo que impediria a sensação da impunidade. Porque eu costumo dar um exemplo assim, muito simples em relação a esse tema. Se um caso que seja for revertido, por exemplo, num recurso especial ou num recurso extraordinário perante os tribunais superiores, e essa pessoa já teve início de cumprimento de pena no 2º grau, nós estamos diante de uma injustiça flagrante. Aí alguém pode dizer, poxa, mas é raro isso acontecer. Que seja com uma pessoa. Não podemos esquecer que a ameaça que atinge a é uma insegurança para todos. É verdade. Agora, cabe indenização pelo tempo preso e revertido? Em algumas hipóteses, não em todas, mas em algumas hipóteses até caberia. Mas eu pergunto, qual é a indenização suficiente para poder trazer de volta um período de liberdade restrito, convivências familiares, muitas vezes perder o nascimento de filho, como acontece, muitas vezes tem pessoas presas que deixam a esposa gestante, o filho nasce e não teve oportunidade de acompanhar. Então, veja, por mais que se indenize, é muito complicado você restabelecer os dias perdidos de liberdade. Então, eu sou sempre favorável a uma aplicação segura da lei penal, e isso se dá, no meu modo de ver, a partir do momento em que todas as instâncias são ultrapassadas e todas as instâncias concluem pela responsabilidade criminal. Enquanto isso, me parece uma precipitação e uma insegurança, um entendimento diferente. Caso saia o HC, muitos alegam que criminosos de todos os tipos penais imagináveis serão libertos. Pedófilos, traficantes, contrabandistas, isso é fato, não?
nós não podemos confundir duas situações. A nossa discussão, e que hoje inclusive envolve essa discussão do HC do ex-presidente Lula, ela só tem razão de ser quando o réu não respondeu ao processo preso. Porque quando o réu responde o processo preso, sob os efeitos de uma prisão preventiva, ele vai recorrer preso. Então, o que é importante ter em mente, só vai entrar nessa discussão aquele réu que não preencheu os recursos de uma prisão preventiva. Por isso ele respondeu o processo solto. E aí começa a olhar, a partir de quando então ele deve ter início ao seu cumprimento de pena? E aí começa essa discussão que estamos travando. Nesses casos mais graves, onde você tem crimes de natureza sexual, atentando contra a dignidade sexual, ou criminosos contumazes que praticam crimes envolvendo violência ou grave ameaça à pessoa, nesses casos, quase que na sua maioria esmagadora, eles têm a sua prisão preventiva decretada. Então, a partir do momento que tem a sua prisão preventiva decretada, essa discussão cai por terra. Então, nós estamos discutindo aqui, o Supremo vai dar continuidade na quarta-feira a uma discussão no que se refere a presos que responderam processos em liberdade. Portanto, pressupõe-se que se o juiz de primeiro grau não determina uma custódia antecipada, porque não preencheu os requisitos, pressupõe-se que não há tanta periculosidade desse indivíduo em convívio social. E a partir daí é que nós temos que pautar o nosso raciocínio. Esses outros crimes mais graves, repito, quase na sua esmagadora maioria, eles já respondem presos, portanto recorrem presos. Tá aí a opinião de quem conhece. Dr. Leonardo Pantaleão, mais uma vez, muito obrigado por sua participação aqui no Direito Nosso de Cada Dia. Eu que agradeço e até uma próxima oportunidade.